Conosco, na terça técnica do Clube de Tiro Fogo Central, Diego Marques Menezes, da cervejaria B73. Esse é o nome exato? É cervejaria ou micro cervejaria? Era para ser micro cervejaria, acabou virando cervejaria. Porque a gente chegou à conclusão que na busca, o pessoal busca cervejaria. Perfeito. Mas a ideia inicial era ser micro cervejaria, porque era uma cervejaria pequena, bem pequena. Hã? Diego, tu é natural de onde, Diego? Eu sou natural de Pelotas. Natural de Pelotas mesmo. Nascido, criado, vivido aqui. Idade? 43. 43 anos. Sim. Família de quantos irmãos? Eu sou o irmão do meio de 3. Eu tenho 2 irmãs, uma que é 2 anos mais velha que eu e uma que é quase 4 mais nova. Nós conversamos anteriormente. Tu não começou na cervejaria direto? Não. Eu sou filho de psiquiatra e psicóloga. Acabei fazendo psicologia. Trabalhei alguns anos na área. E, sei lá, a vida foi levando, aí larguei a parte clínica e fui trabalhar numa seguradora. Aí trabalhei 9 anos na seguradora. E nesse meio tempo eu conheci a cerveja artesanal. Eu tenho um amigo que o irmão dele, na época, era diretor da maltaria da Ambev. E aí eu estava trabalhando lá e aí chegou na época era ICQ, sei lá, aqueles de conversar, o meu amigo dizendo, a gente tinha conversado num churrasco uns dias anteriormente e aí ele me comentou, cara, tu sabia que dá para fazer cerveja em casa? E eu, cerveja em casa? Eu não tinha nem ideia de como é que fazia cerveja, né? E aí ele o Marcelo me falou, o Marcelo, o irmão dele, que trabalhava na Ambev. E aí ele disse, cara, descobri, na época eu estava morando em Porto Alegre, e ele descobriu um lugar em Porto Alegre que vende os insumos para tu fazer cerveja. E eu digo, no outro dia eu dei uma fugida para ir num cliente e não fui no cliente, fui lá na tal loja, descobri como é que fazia cerveja em casa, né? E aí comecei a brincar com a função da produção em casa, que é muito semelhante com a produção na fábrica, né? Mas numa escala pequena e bem mais trabalhosa, na realidade. Sim. A questão da cerveja, tinha alguns detalhes aqui que eu anotei. Popular e consumida. O que tem a ver essas duas palavras aí? Popular e consumida. Terceira bebida mais popular. A cerveja, se tu pegar historicamente a humanidade, a cerveja faz parte da humanidade desde sempre. Na realidade, bebidas fermentadas, né? A gente fala em cerveja e aí dá a ideia de que, o pessoal toma cerveja. Era uma cerveja um pouco diferente do que a gente bebe hoje. Mas existe indícios de que a humanidade conhece o processo de fermentação de cereais há cerca de 10 mil anos. Que foi, na realidade, se acha que foi uma coisa acidental. Na época que eram caçadores, coletores, o pessoal colheu lá cereais, colocou num pote e por acaso choveu. E aí com a chuva o cereal entra no processo de germinação e acumula açúcar. E aí choveu de novo, e aí encheu o pote, e aí teve fermentação. E aí alguém provou aquilo e pensou, isso aqui é interessante. E eles não sabiam muito bem o que tinha acontecido, mas começaram a replicar isso. E daí que saiu a cerveja bem arcaica, né? Hoje tem indícios de que as primeiras cervejas que foram fabricadas intencionalmente são da região que hoje é Irã, que era a Mesopotâmia, os sumérios. Tem tábuas de escritas falando sobre cerveja, com desenhos da bebida, receitas, coisas assim. Então,
Desde sempre o homem usou nos seus ritos, nos seus rituais, bebidas alcoólicas. E no mundo inteiro existe o registro de bebidas fermentadas. Se tu pegar aqui os incas, eles têm a xixa, que é um fermentado de milho. Que se tu for pegar o processo de produção, ele é uma cerveja de milho. Se tu pegar na Ásia, eles faziam um fermentado de arroz, que era o cereal que eles tinham. Então, na realidade, em todas as culturas, existe há milênios a produção de bebidas fermentadas que geravam álcool a partir de cereais. E a cerveja acabou se difundindo no mundo inteiro, depois com as migrações e as rotas comerciais que se criaram, acabou sendo difundida a cerveja com a base que a gente conhece hoje. Na realidade, não bem a base que a gente conhece hoje, né? Porque a cerveja vai água, malte, lúpulo e levedura hoje, né? Antigamente era água, malte e lúpulo. Não se conhecia a levedura, aquilo era um processo mágico. Eu fazia lá, cozinhava o malte, e aí se pegar os vikings, eles usavam sempre a mesma pá, a colher cervejeira. E aí, se não fizer com a colher, não dá certo. Porque, esse é o segredo, seria o segredo deles. O segredo era o quê? Aquilo ali, a colher, ela ficava com levedura incrustada na madeira. E aí tu usava ela na próxima leva, e aquilo fazia acontecer a fermentação, e assim por diante. Então, é um processo que se difundiu pela humanidade e só que o lúpulo, desculpa, me atrapalhei, que a gente voltou antes, o lúpulo é uma coisa relativamente recente. Se tu pegar, existe registro de 6.000 anos antes de Cristo de produção de cerveja já como cerveja. Só que eles usavam outras ervas, usavam louro, usavam amarilho, usavam outras ervas para aromatizar essa bebida. O lúpulo foi introduzido lá em 700, 800. E só em 1700 que teve uma abadia na Suíça que tem um primeiro documento escrito, diz que se alguém quer fazer cerveja, que a faça com lúpulo. E desde então, hoje é o ingrediente que traz o amargor, traz o aroma, que é, acho que o mais utilizado absurdamente. Não conheço cerveja hoje sem lúpulo, né? Quais são os tipos de cerveja que existem? Isso é interessante. Se tu pensar, hoje aqui, né, a gente estava tomando cerveja ali, eu vejo o pessoal chegar no balcão e dizer assim, o que tem? Aí diz, eu quero uma Pilsen. E aí alguém me perguntou, estava do lado, o que tu está tomando? Eu disse, estou tomando uma Lager. Não, mas eu estou tomando uma Pilsen. Isso é uma confusão que a gente tem no Brasil muito mais, que eu tenho 3 grandes categorias de cerveja, que são as ales, que são cervejas de alta fermentação, eu tenho as lager, que são cervejas de baixa fermentação, e tenho as lambiques, que são cervejas de fermentação espontânea, que pouco a gente tem aqui no Brasil. Só que quando eu digo, eu estou tomando uma lager e eu estou tomando uma Pilsen, eu estou tomando as duas, porque a Pilsen é uma lager. Aqui no Brasil a gente foi enganado durante anos e anos a fio, porque se tu olhar na latinha ali que tu compra do supermercado das grandes marcas, a grande maioria, não, eu tomo Pilsen. Não, tu não toma Pilsen, tu toma American Lager. A Pilsen é uma cerveja específica tcheca, que não é isso que a gente toma no Brasil chamado de Pilsen. Ela tem mais dulçor, ela tem mais teor alcoólico, ela tem mais corpo. E se tu dá para um bebedor de cerveja convencional brasileira, ele acha forte, ele acha ruim. A gente bebe a cerveja americana, a American Lager, que é uma cerveja lager, como a Pilsen é uma lager, só que ela é bem mais suave. Ela é uma cerveja límpida praticamente, para tu beber em grande quantidade. A Pilsen tcheca, tu não bebe ela em tanta quantidade. Então existe essa grande confusão. Então a gente tem lá
o que define? Lager e Ale, que eu falei, né? Tem a Lager, Ale e Lambic. Essencialmente é o método, o tipo de fermentação. As leveduras, que é o que transforma lá o açúcar que tu tirou do grão para transformar em álcool e gás carbônico, as lagers, elas trabalham com temperaturas mais baixas, trabalham no tanque de fermentação na parte inferior, elas se concentram na parte inferior, por isso que a gente chama de baixa fermentação, e com isso ela gera pouco álcool superior, ela gera pouco éster, então ela não dá quase gosto na cerveja. O gosto fica proveniente do malte, dos insumos base. A Ale, se tu pegar a IPA, Porter, Stout, a Weiss, essas cervejas de alta fermentação, a levedura trabalha em temperaturas mais altas, ela trabalha em cima do mosto e ela gera álcools superiores, ela gera ésteres, ela gera sabores frutados, sabores mais elaborados. Então, as categorias base são essas. O resto, tudo que a gente tem abaixo disso, são estilos. Eu tenho, dentro das lagers, a Bavária, eu tenho a Viena, eu tenho a American Lager, eu tenho a Pilsner, eu tenho uma infinidade de cervejas. Dentro das lagers, geralmente são cervejas mais leves, mais bebíveis, aquelas que a gente toma em maior quantidade. Né? Dentro das ales, se eu pegar IPA, APA, Pale, eu tenho uma infinidade. Weiss, elas são cervejas que têm um sabor mais acentuado, que não vem do malte, que não vem do lúpulo, que vem da fermentação. Porque a fermentação é uma fermentação que gera esses compostos. Então, tipo de cerveja, eu tenho praticamente 3 que existem. E aí, estilos de cerveja, eu tenho centenas, se não milhares, que estão todas dentro desse tipo. Então, eu sempre brinco. Aqui no Brasil, eu não fabrico Pilsen, eu fabrico só American Lager. E eu vendo ela como Pilsen. As pessoas me digam, eu queria um barril de... O que tu tem? Eu digo, eu tenho Lager e IPA. Não, eu queria Pilsen. Não, eu tenho Pilsen. Aí eu mando a Lager, né, que é uma American Lager. Mas eu vendo, digo, nesse contexto que o brasileiro está acostumado, porque, de fato, eu não fabrico Pilsen. Eu fabrico American Lager. E as etapas da produção? Quais seriam as etapas, ou algumas delas que tu julga importante? Eu estava conversando aqui com... Eu tenho outros associados aqui que fazem cerveja, né, em casa. A cerveja é um hobby legal, vicia, né? Eu comecei a fazer em casa brincando, eu troquei de profissão e... Que nem o Delevage estava falando que a vida acaba ali, né? Eu não sou um acumulador. E eu resolvi sair de uma grande empresa, trabalhar numa multinacional, para fazer uma coisa que eu gostava. Financeiramente, hoje eu ganho menos, mas eu sou muito mais feliz do que eu era antes disso, né? E tu fazer em casa é legal, mas aí eu sempre digo, é trabalhoso. Eu comecei a fazer cerveja em 2008, quando esse meu amigo me falou que dava para fazer. Eu fui lá na loja, sentei com o cara, ele me explicou, fiz uma cerveja horrorosa. Achei muito boa na época, hoje eu olho para ela, que a cerveja era horrorosa, mas eu tinha feito ela, entendeu? Isso era legal. Eu não tinha instrumento nenhum, peguei uma panela, um tacho de fazer doce, um saco de algodão desses para fazer a filtragem, um termômetro, aí eu tinha, imagina, você tem que pesar o lúpulo em gramas, cara, assim, em casa, 20 litros, 1 grama de lúpulo te muda completamente o gosto da cerveja. Eu tinha uma balança daquelas de ponteiro que pesava acho que 10 quilos. E aí eu atirava... Precisão total. Não eu jamais replicaria aquela cerveja, porque eu não tenho a menor ideia do que foi nela, entendeu? Então o troço ficou. Mas o que é o processo em si? A cerveja, ela é um fermentado de cevada, de malte. O malte é o quê? O primeiro processo seria a malteação, que hoje ninguém faz isso. Antigamente, eu tenho uns livros que a minha avó fazia cerveja preta em casa, disse que estourava metade das garrafas no porão, eles tinham que fazer, tu comprava a cevada e aí tu botava ela em processo de germinação, tu umedecia, quando ela começava a germinar, saía as radículazinhas,
Aí tu esquentava ela e secava ela no forno, assim, devagarinho, que era para interromper esse processo e dar uma tostadinha, uma caramelizada. Hoje tu compra pronto o malte. Hoje tem malte de tudo. Tu compra malte de cevada, que tem uma centena de tipos. Se tu pegar o malte Pilsen, que é um malte mais base, assim, mais clarinho, e se tu pegar um malte chocolate, um é preto, o outro é amarelinho clarinho. É a mesma cevada, o que mudou é, secaram com mais umidade e menos calor, o outro secaram com mais calor e menos umidade. Aí o ponto de secagem muda, mas isso se compra pronto. Então a primeira coisa seria eu pegar a cevada e transformar em malte. Porque nesse processo eu aumento a quantidade de açúcares que tem dentro da cevada, e é isso que eu preciso para a levedura transformar em álcool depois. Aí eu tenho que moer isso, porque ela está dentro, não sei se vocês já viram um grão de cevada, ela tem uma casca, parece um grão de arroz mais gordinho assim. Tu tem que moer para expor o amido. Então tu faz a malteação, que seria a primeira etapa, que a gente pula hoje, compra pronto. Aí tu faz a maceração, que é tu desmanchar ele. Aí tem um detalhe importante que tu não pode jogar no liquidificador e bater, porque tu precisa que a casca esteja inteira. O moedor que a gente usa, ele na realidade são uns rolos, ele só prensa assim, esmigalha o malte, porque ele deixa a casca do malte inteira. Porque depois tu vai precisar dela numa etapa seguinte. Então, malteou, moeu, aí tu faz o que a gente chama de mostura, que é o cozimento do malte. O processo de cozimento, tu vai definir que tipo de cerveja que tu vai querer lá na frente, porque se eu fizer em determinada temperatura, dentro do malte eu tenho umas enzimas que ela quebra o amido em açúcares menores. Então tu imagina que eu tenho uma cadeia de açúcar, lá de química, aqueles desenhos de química, tem uma cadeia de açúcar que é grandona. E aí a levedura, ela não consegue quebrar isso e transformar em gás carbônico e álcool. Então eu cozinho esse malte para diminuir essa cadeia de açúcar para a levedura poder usar depois, transformar em açúcar e álcool, que é o que eu quero. Se eu fizer uma temperatura baixinha, ela fica bem picadinha. Baixinha lá, 62 graus, por aí. E aí a levedura consome tudo e eu vou ter no final uma cerveja seca e com muito álcool. Se eu fizer uma temperatura lá perto dos 70 graus, ela vai picar uma parte em pequenininha, que a levedura vai consumir, e vai deixar alguns pedaços grandes. E aí essa cerveja ela vai ficar com menos álcool, um pouco, só que ela vai ter mais corpo, porque o corpo da cerveja, essa cerveja é encorpada, ela tem açúcar, que é o quê? É a parte de açúcar que a levedura não transformou em álcool e gás carbônico. Então eu fiz malte, moí e fiz a mostura. Aí na mostura eu vou definir essas coisas. Eu vou deixar tantos minutos a tantos graus, tantos minutos a tantos graus eu vou ter mais álcool e menos corpo. Eu quero mais corpo e menos álcool. Eu vou definir isso aí na receita. Depois que eu faço isso, eu faço a filtragem, que é o quê? Eu separar o grão, porque agora eu estou com um panelão que está cheio de grão moído e água. E aí eu preciso só da água, que na realidade agora a gente chama ela de mosto. Então aí eu faço a filtragem. Para filtrar, o amido ele entope tudo. Então a melhor coisa que tem para filtrar é a própria casca. Então a gente tem nas panelas de fazer cerveja uma tela ou uma grade bem fininha, e aí tu fica recirculando, tu tira a cerveja de baixo por uma torneirinha e atira em cima, atira de baixo, atira em cima, até ela começar a sair clarinha, porque o amido vai passando, porque a tela não é tão fininha, só que a casca vai se acumulando, e aí no final das contas quem faz a filtragem é a casca. Por isso que lá no início eu não podia quebrar a casca bem pequenininha, porque senão ela ia entupir, não ia me filtrar, e aí realmente tu não consegue filtrar. Aí filtrei, separei, então o bagaço esse a gente despreza, dá para fazer pão, dá para fazer um monte de outras coisas com ele, mas para cerveja a gente despreza ele. E aí eu vou para a fervura. Na fervura eu vou adicionar o lúpulo, que vai me dar o amargor e vai me dar o aroma para quem toma cervejas que são mais lupuladas, IPA, APA, New England, esse tipo.
vai me dar o aroma. Depois que eu fervi, eu tenho que resfriar a cerveja extremamente rápido. Durante o processo de fervura, a gente gera alguns compostos que, na realidade, eles não são bons para o sabor final da cerveja. Então, eles dão um sabor de manteiga, dão alguns sabores estranhos. Então, enquanto está fervendo, eles são voláteis, vão indo embora. Agora, quando eu desliguei a fervura e aí ele está quente, mas não está borbulhando, aquilo começa a se acumular no líquido. Então, eu tenho que baixar a temperatura rápido. Então, a gente resfria. Em casa, cara, em casa tu improvisa. Tu bota dentro um troço de gelo, tu faz uma serpentina de cobre e mergulha dentro e passa água da torneira. Na fábrica, a gente usa trocador de calor, que é o quê? Eu tenho uma linha que vem uma água a 0 grau e no sentido contrário entra a cerveja e aí um lado da placa passa a água gelada, do outro lado passa a cerveja e é instantâneo, aquele passa por dentro do chiller e sai gelado do outro lado. Bota num tanque para fermentar e aí adiciona a levedura. E aí quem faz a cerveja de fato é a levedura. A gente prepara o mosto que a levedura vai transformar em cerveja. Quem transforma é a levedura. Para quem faz em casa, ou quem quer fazer em casa, tu vai ficar umas 8 horas no processo de moer, cozinhar, filtrar, ferver, resfriar e botar no tanque. Tu vai fazer num dia, 8 horas. Depois disso, tu vai esperar uns 15, 20 dias para ir tu tomar a cerveja. Quando eu comecei, eu achei que eu fosse começar que nem pão, né? De tardezinho eu ia estar tomando cerveja. E aí na fábrica, em grande escala, é a mesma coisa. O processo é idêntico, só que tu faz com equipamentos melhores do que dentro de casa, então aí tu consegue fazer em 7 horas. O investimento é muito grande para quem tem a intenção de colocar uma cervejaria. Montar uma cervejaria? Isso. Cara, grande depende do bolso, né? Grande depende do tamanho da cervejaria que tu quer fazer. Não é barato, porque a grande maioria das coisas que tu tem que ter é inox, é equipamento de refrigeração, então é relativamente alto, assim, mas é viável, dá para ter. Uma saída que muita gente faz é fazer cerveja cigana, que é o quê? Tu faz cerveja em casa. Aí tu cria lá tuas receitinhas, tá boa a minha cerveja. Aí eu quero vender a cerveja. Cara, tu abrir a fábrica, óbvio que dá para abrir, eu abri, tem um monte de gente que abre, mas é burocrático, o Brasil é um país burocrático. Eu tenho um químico, eu tenho um cara de dedetização, tu tem que ter uma série de exigências do prédio, isso, aquilo, azulejo ali, azulejo lá. Então, o que muita gente faz hoje? Eu crio a receita e eu abro um CNPJ de cervejaria que é só uma sala, não preciso ter nada. E aí eu terceirizo a produção. Eu vou lá, eu fabrico hoje para outras marcas de cerveja que não tem fábrica. O cara vai lá, me dá a receita dele, é assim, assim, assado, eu produzo para ele e entrego o lote para ele. A receita não é minha, não fiz, na realidade eu só executei a receita que o cara me passou. Todo o mérito, na realidade, daquela cerveja é de quem criou a receita, de quem fez a função. Eu só fiz a execução para ele. E aí eu cobro um valor para ele para fazer isso. Hoje é o mais viável, assim, se tu quiser abrir uma microcervejaria, eu aconselharia a fazer esse tipo de coisa. Se tivessem me dito isso há anos atrás, eu teria começado assim, eu não teria montado uma fábrica e começado a fazer cerveja. Porque é mais fácil, a questão tributária, tudo é mais simplificado. E na realidade o teu investimento vai ser o quê? O teu contador, o teu ambiente ali para ter onde vender, onde estocar a cerveja, mas a cervejaria que já existe produz tudo para ti. E várias fazem isso. Várias. Tem um associado que estava aqui com a gente antes, o Alcides, ele tem uma cervejaria também. Eu fabrico para ele uma parte da cerveja dele, a outra parte ele faz numa outra cervejaria de Porto Alegre, e ele não tem fábrica. Ele tem produção em casa, assim, de coisa. Mas ele tem uma marca que é forte aqui na cidade, que vende bastante, e ele não tem fábrica. É
uma saída. As cervejas artesanais são competitivas, eu digo, em relação a preço, comparando com a produção em grande escala de outras marcas? Cara, hoje a gente vive um cenário interessante no Brasil. Eu, há 2010, por aí, eu abri a minha cervejaria e comecei a montar em 2017 e a gente começou a produzir em 2018. Quando eu pensei em montar ela em 2010, 2009, 1 litro de cerveja artesanal era quase o dobro do preço de 1 litro de cerveja da Ambev, de chopp, se tu fosse comprar. Quase sei lá, hoje... Vou botar um preço hipotético. Se a Ambev vendesse a R$10, se tu quisesse comprar uma coruja, que era o que tinha na época, assim, era R$20 o litro, era o dobro. Hoje é o contrário, o que é meio ridículo, porque a Ambev tem fábrica que fabrica 500 milhões de litros num mês. E eu faço 4 mil litros num mês. E hoje, se tu pegar o litro do meu chopp e da grande maioria das microcervejarias, ele é mais barato do que do Ambev. Então é um cenário que meio que se inverteu muito por mercado, assim. Acho que começou a brotar muita microcervejaria e aí uns começaram a baratear para ter competitividade, e acaba que aí o mercado todo acabou da microcervejaria baixando o preço. Mas a gente vive uma coisa inversa, a gente discute isso muito entre as microcervejarias. As cervejas especiais, se tu pegar uma IPA, se tu pegar uma Weiss, isso não acontece tanto. Até porque o custo de produção delas é bem maior e as grandes cervejarias não produzem muito isso. Mas a cerveja da Lager, a Pilsen, que a gente bebe no dia a dia, hoje as artesanais, a grande maioria é mais barata do que das grandes cervejas, se tu for pegar o chopp. Hora do merchan. Sim. Onde é que fica a B73, cervejaria B73? Fica aqui do lado, cara, na Antônio dos Anjos, entre Santos Dumont e Professor Araújo, 1020B. Eu deixei uns cartãozinhos ali para quem quiser um dia estar em cima da chopeira, fiquem à vontade. E para adquirir, como é que é? É no local, faz pedidos, tem algum telefone, WhatsApp? Tem um WhatsApp, a gente tem um Instagram, tem Facebook também. 991-84-4390, quem quiser pedir. Aqui na fábrica, eu tenho um ambiente ali que parece bar, a gente na realidade não é bar, a gente acabou montando aquilo com a função da pandemia. Porque o meu modelo de negócio, quando a gente criou, era o quê? Eu vender barril, essa era a ideia. E barril para o consumidor final. Tu me liga, tu vai fazer um churrasco, eu instalo na tua casa, tu consome, depois eu vou lá, recolho equipamento, tá certo. E funcionou, 2018 funcionou, 2019 funcionou, 2020 funcionou muito bem, e aí quando entrou os lockdown, acabaram as festas, não sei o quê, o nosso modelo de negócio era esse, então a minha opção era te vender no mínimo 10 litros. E aí o pessoal estava em casa, o que a gente acabou fazendo? A gente acabou botando umas torneiras na própria fábrica ali, criou um balcão e aí a gente começou a vender growler, que é uma embalagem de litro que tu enche ali Aí eu tenho ali 10 torneiras com... Nem sempre tem 10 estilos, mas os estilos variam muito. Hoje eu tenho Pale, Brown, APA, IPA, Lager e New England, acho que eu tinha ali, quando eu saí. Mas varia, às vezes tem Stout, tem Blonde Ale, Cream Ale, aí varia muito. E aí dá para pegar de litro, dá para pegar uma quantidade menor, não precisa pegar um barril de cerveja, ela consegue. De minha parte seria isso, o espaço é teu para... O espaço é... Pode falar, fica à vontade. Vai lá. Eu particularmente não pasteurizo, tá? Tem algumas cervejarias pequenas que pasteurizam. Pasteurização é o quê? Tu aquece a cerveja depois que ela está já embalada a 60, 65 graus e depois tu resfria ela rápido, que isso aumenta a vida útil. Só que isso tu mata a levedura. E na realidade tu altera outros sabores da cerveja. Tipo lúpulo em cervejas lupuladas, tu perde aroma, ela fica um pouco mais amarga. Então eu não pasteurizo nenhuma. Tem uma pasteurizadora, quando eu montei a fábrica eu comprei uma pasteurizadora, porque a ideia era dar longevidade à cerveja. E aí fizemos alguns testes e aí eu disse, não, cara, não vou vender isso, entendeu? Tu tomava cerveja viva, tem um sabor, aí tu pasteurizava,
não é bem mais isso. Eu disse, não, então ela vai ter uma vida útil menor. Eu dou de validade nas minhas cervejas de 60 a 180 dias, depende da graduação alcoólica, tá? E depende da carga de lúpulo que vai. O lúpulo, ele age muito como conservante. Ele tem ação antibacteriana, então as cervejas lupuladas, elas duram muito mais do que uma lager, que tem quase não tem lúpulo. Sim, tá. O barril vai ficar a temperatura ambiente 3 dias. Aí quando ela fica dentro do barril, ela começa a alterar o gosto. O legal de fazer em casa, cara, é tu ter... Eu tenho vários clientes que fizeram isso. Eu tenho uns quantos clientes que eu atendo que eles têm as próprias chopeiras em casa e querem justamente ter isso. Não, eu quero ter um barril aqui, eu chego em casa, eu tomo um copo, depois eu tomo um copo. Cara, botar um frigobar, uma geladeira e tu manter esse barril lá a 5 graus por aí. Aí tu tem 30 dias. O barril é esfriado. Tem muita gente também, chopeira é bem caro, né, de instalar. Uma Naja hoje deve estar uns 12, 15 mil reais. E uma alternativa que é bem mais barata e que funciona, que eu tive muito tempo na minha casa, é Kegerator, que a gente chama. Que é o quê? É uma geladeira que tu bota a torneira na porta e aí tu não tem um sistema de refrigeração que nem tem a chopeira, que é serpentina. Não, o barril fica gelado ali dentro. Aí tu deixa o barril ali a 0 grau, 1 grau, e aí ele dura 30, 40 dias ali dentro. E aí tá a torneirinha na porta ali. Existem empresas que fazem e vendem Kegerator pronto hoje, mas geralmente se adapta. Tu compra a torneira no Mercado Livre, o regulador de pressão, extrator, faz um furo na geladeira e monta aquilo ali mesmo. Mas para quem quer ter em casa, tu quer comprar uma chopeira. Diz, cara, por que tu quer comprar uma chopeira? Porque a cervejaria empresta a chopeira. Eu empresto, todas que eu conheço emprestam, entendeu? Por que tu quer ter uma chopeira? Tipo, tu não precisa ter, entendeu? Se tu quer consumir, tu não vai pagar mais para ter a chopeira para consumir. Não, porque eu quero sempre ter chopp em casa. Eu digo, cara, então tu não tem que ter uma chopeira, tu tem que ter um Kegerator, porque se eu tiver chopeira, tu vai comprar um barril, vai botar lá e daqui a 13 dias o teu barril está começando a azedar. Então... Faço. O que mais vende? Cara, o que mais vende é a American Lager, que é a cerveja, isso em volume, né? Que é a cerveja que sai para... tu vai fazer um casamento, isso é a pergunta mais comum que a gente recebe. O que eu sirvo? Quem é o público? Meus tios, minhas tias, amigos, não sei o que. Eu digo, cara, bota Lager. Porque o cara que gosta de cerveja especial, gosta de Weiss, gosta de Pale, gosta de IPA, ele bebe Lager. Agora o cara que bebe só Lager, ele não vai gostar da IPA, ele provavelmente não vai gostar porque ele vai achar forte. Então a cerveja que mais vende disparadamente é a Lager. Depois a IPA, a segunda que mais vende é a IPA, que é a mais amarga, mais lupulada, mais... Cara, isso é um conjunto de coisas, tá? A gente... Não, geralmente o sabor de maracujá que vem do lúpulo. A gente tem o lúpulo, a gente fala lúpulo, né? Cara, eu tenho centenas de tipos de lúpulo. Eu tenho lúpulos que puxam um sabor para madeira. Eu tenho lúpulo que puxa para um sabor terral. Eu tenho lúpulo que puxa para um sabor de fruta cítrica. Lúpulo que puxa para maracujá, lúpulo para hortelã. Então eu tenho uma gama. Que nem o malte. Eu tenho malte que tem o sabor torrado, malte que tem sabor defumado, malte que é ácido, malte que é caramelado, malte que tem sabor de biscoito, malte que tem... Então, a grande maioria das receitas não vai um lúpulo, um malte e o fermento. A grande maioria vai um blend de maltes e um blend de lúpulos
E aí ele tem um blend de rampas que tu vai fazer para ela ficar mais ou menos alcoólica, com mais ou menos corpo. E um blend de rampas de temperatura que eu vou fazer a fermentação. Eu começo numa temperatura, porque aí tu me perguntou, os sabores. Cara, tem grandes, tipo a cerveja de trigo, o sabor de banana, canela, que tu sente no finalzinho, é do fermento. E, tipo, ele não depende das outras coisas muito. A grande, quem faz aquilo é o fermento. Só que ele só faz se eu fermentar uma temperatura determinada. Se eu fizer, pegar o mesmo fermento, a mesma levedura, e eu fizer em outra temperatura, ele não vai dar aquele sabor. Então é um blend cara, é um conjunto de coisas. A cerveja, estava conversando antes, explicando. Se eu pegar tipo a Lager, que a gente estava tomando, uma American Lager, tipo eu faço American Lager usando 2 lúpulos e um tipo de malte e um fermento específico. Existe mais 100 maneiras de eu fazer uma cerveja que vai ser uma American Lager. Por isso que a Corona tem um gostinho, a Heineken tem outro, a minha tem outro, a da Ambev, a Puro Malte tem outra e assim sucessivamente. Porque a gente tem, dentro do estilo de cerveja, eu tenho parâmetros que eu tenho que atender para dizer que aquela cerveja é de determinado estilo. Eu tenho que ter de X a X% de álcool, o extrato lá do mosto, aquele lá que a gente tirou do grão, que tem o açúcar, ele tem que ter de X a X% de concentração de açúcar. Depois que ela fermentar, eu tenho que ter X e X% de açúcar remanescente. Eu tenho que ter entre uma escalinha e outra de cor, eu tenho que ter uma escalinha e outra de amargor. Isso classifica um tipo de cerveja. Agora, o ingrediente que eu vou usar para chegar a isso, cara, isso é infinito, entendeu? Isso é infinito. Por isso que eu pego a Weiss e eu pego uma de cada marca. Cada uma tem as suas características. Todas são Weiss, todas estão dentro dos requisitos para ser uma Weiss, mas cada uma tem os seus detalhes. Aí é que nem o segredo do cozinheiro, né? É a receita do chefe, cada um tem a sua. Eu não sei, eu comecei, e conheço várias pessoas que foram assim, eu comecei bebendo cerveja de trigo. Eu bebia só as tradicional, aí eu comecei a beber cerveja de trigo. E aí depois eu comecei a tomar Pale Ale, que é um pouquinho mais maltada e um pouquinho mais amarga. E aí depois eu comecei a tomar IPA. E aí eu nunca mais parei de tomar IPA, cara. O lúpulo tem até piada no meio cervejeiro. O lúpulo é extremamente caro, assim, dentro do que a gente usa, um dos ingredientes mais caros é o lúpulo. É a levedura e o lúpulo. O malte é um dos mais baratos. E tem uma piada, tem um lúpulo que é fenomenal, que é o Nelson Sauvin. Cara, posso estar mentindo, mas 1 quilo de Nelson Sauvin hoje deve estar entre 2 e 3 mil reais. E aí tu pega um lúpulo que não é tão requintado, tu compra aquilo a 200 reais. Uns melhores assim, esse é um lúpulo bom, que é 500, 600 reais o quilo. E o Nelson Sauvin é 4, 5 vezes, 10 vezes o preço. E aí tem uma piada, tem até que publicar nas redes sociais, que é um cara atrás de aqueles tipo de depoimento de programa que o cara não quer aparecer, com a voz robótica, assim. E o cara, comecei na cerveja artesanal e eu comecei a provar, e eu comecei a provar umas mais lupulada, não sei o que. Aí eu sei que chega no final da história que ele dizendo que ele vendeu o carro dele para comprar 30 gramas de Nelson Sauvin para fazer uma IPA. Então, geralmente é assim. Tem gente que prova o lúpulo e não gosta, entendeu? Eu tenho um amigo que gosta de cerveja muito e ele toma isso e diz que tem gosto de bisolvon. Ele diz, cara, isso aí não dá para tomar. Mas a maioria das pessoas que quando acostumam ao lúpulo não quer mais tomar cerveja que não tem lúpulo, cara. Ontem eu estou indicando nos canais de TV, um nutricionista famoso em São Paulo, no programa do Maurício Júnior, aí falando da sede. Então, quem está com sede tomar água, quem está com sede tomar cerveja. E ele colocou no programa que a pessoa que toma uma
Cara, tu consome, a cerveja tem bastante açúcar, tá? Ela tem bastante caloria. Não sei te precisar quanto, porque também depende muito do estilo de cerveja, tá? Tu generalizar, tu não dá para dizer tipo a Coca-Cola tem X%, Coca-Cola tem X% porque é só uma receita. Agora, se tu disser, refrigerante tem... Não, a Fanta deve ter uma quantidade, a Coca outra, a Guaraná outra, e a cerveja é a mesma coisa, tem bastante. A cerveja, na realidade, quanto mais seca ela é, teoricamente ela tem menos açúcar residual, tá? O lado bom é que é maltose, é um açúcar que não é tão ruim. É um açúcar proveniente do amido do malte. Não é que nem o açúcar de cana refinado, entendeu? Ele é um açúcar proveniente do amido do malte. É que nem tem a função, a gente escuta muito, né? Ah, não, a cerveja puro malte é que é boa. Cara, isso é uma bobagem, entendeu? Isso é uma bobagem absurda, porque existe uma centena de adjuntos não maltados, que aí eu não posso registrar a cerveja como puro malte, que são bons, que não fazem mal. Tu usa centeio, tu usa aveia, tu usa, cara, um monte de outras coisas. O próprio arroz e o próprio milho, que é o que os caras dizem que é ruim, porque os caras usam para baratear. Não necessariamente, entendeu? Eu não faço cerveja com milho ou com centeio. Eu faço basicamente com malte, mas tirando a lager, nenhuma das outras são puro malte, porque eu boto sempre centeio, boto aveia, que são adjuntos que ajudam na espuma, que ajudam a ficar mais cremosa, a ter mais corpo, a ter... se tu pegar, tem um estilo a Cream Ale. A Cream Ale é uma cerveja extremamente leve. Se tu fizer só com malte, ela não fica leve. O açúcar do arroz, ele é muito mais leve. A Budweiser, ela tem 30% de arroz. Não por isso ela é ruim, entendeu? Ela é leve. De repente tu não gosta dela porque ela é leve, mas... E aqui no Brasil a gente tem essa... Não, se é puro malte é boa. Cara, isso é errado. O que acontece? A nossa legislação deixa tu colocar 45% de adjuntos não maltados. E aí as grandes marcas botam 45% de milho no Brasil, geralmente. Porque é barato. É mais barato do que o malte. E ele faz praticamente a mesma coisa, só que ele não dá corpo. Então, aí se criou essa fama. Eu tento desfazer ela, porque aí tu olha, não, mas não é por malte, é ruim. Não é verdade. Na realidade, se tu pegar a cerveja mais famosa do mundo, que é considerada a melhor cerveja do mundo, tu pode até não gostar do estilo, mas se tu olhar em tudo, qualquer pesquisa, a Guinness, uma stout, ela não é por malte. Ela vai aveia. Então, se tu pegar pelo critério de é boa, se é puro malte ou não, ela não seria boa. Eu queria perguntar sobre a questão hoje se vê muito a cerveja de chopp sendo vendida em garrafa PET. Aham. Quanto se perde ou não de qualidade na cerveja? Sabe que há muito tempo eu relutei em usar a garrafa PET, tá? Eu tinha só growler de vidro. E aí o growler de vidro ele é mais caro, então eu tinha que vender o growler para ti, aí tu bebia e tinha que trazer para casa. E aí com a pandemia começou a aparecer as pessoas te oferecendo os growler de... E aí, com sinceridade, eu acho que não faz diferença nenhuma. O que faz diferença é a cor do growler. Cerveja tem que ser... não pode pegar luz. Ela sofre fotooxidação. Aí tu vai dizer, mas tipo a Corona é garrafinha transparente, tem outras que a garrafinha é transparente. É de propósito. Eles querem que ela tenha fotooxidação porque ela dá um sabor característico que eles gostam na cerveja deles. A Heineken tem a verde, porque o verde também ela dá uma fotooxidação determinada pelo raio verde. E no geral não se quer fotooxidação, então ela tem que ser âmbar, por isso que é marrom, é escura. E growler, se tu tiver aqueles de louça, é melhor ainda. Quanto menos luz ela pegar, é melhor. A não ser nesses casos que tu quer especificamente o sabor da fotooxidação. Mas o material ali, o ser PET, eu não acho que seja
seja ruim, que vá trazer sabor. Eu, sinceramente, não acho... Tem gente que diz, a cerveja em lata tem outro sabor. Cara, a cerveja em lata tem uma micropigmentação dentro de verniz. Eu, sinceramente, não sinto nenhuma diferença, assim. Mas se tu pegar no bate-papo de boteco, não, a da garrafa é bem melhor do que a da lata. Aí é muito pessoal. Eu, sinceramente, acho que não altera o sabor, não. Dá. Tem um monte de cervejaria que vende. É menos comum, tá? Mas tem várias que vendem, Porque a lata geralmente tem a praticidade de tu poder botar na prateleira, né? E aí tu tem que pasteurizar, porque ela vai ficar fora do gelo. Na realidade existe, se tu pegar... Há um tempo atrás eu fui à Itália e eu comecei a olhar lá as cervejas de balcão, que ficam no balcão, elas não são pasteurizadas, elas são vivas. Só que aí tem um detalhe que, tipo, eu não consigo ter isso. Eles têm um processo de microfiltragem que é absurdo, assim. Ele não deixa levedura na cerveja, nada, absolutamente nada. E aí essa cerveja ganha uma estabilidade microbiológica que ela não precisa ser pasteurizada. Aqui a gente pasteuriza, que é para matar a levedura, porque senão a levedura viva ela começa a fazer autólise, ela com calor, ela consome o restinho de açúcar que tem ali, e aí mesmo que tenha pouquinha levedura, com o tempo ela começa a comer a outra levedura, e isso aí começa a gerar sabores indesejados, e no final acaba até azedando. Mas se tu conseguir fazer uma microfiltragem boa, tiver um equipamento que realmente consiga filtrar, tu consegue ter uma vida útil de prateleira, que a gente chama, sem precisar pasteurizar ela. Beleza? Mas alguém deseja fazer uma pergunta? Isso aí é muito de costume, tá? Eu me acostumei agora, eu tomava só trincando. Hoje eu tomo cerveja 4, 5 graus, não tomo ela estupidamente gelada. Porque eu acho que tu sente mais o sabor da cerveja. Salvo naquele dia de verão, que tu está tomando uma lagerzinha levezinha e que tu quer que ela esteja trincando, que tu sente o gelo na boca. Mas é cultural. O fato é, a temperatura baixa te adormece a papila gustativa, tu sente menos o sabor da cerveja. Mas o brasileiro tende a tomar mais gelado. Tu vai nos outros lugares e tu toma cerveja, a cerveja está até meio quente, parece, para nós, né? Mas é costume, cara. É tu acostumar e tu aguçar o paladar. Se tu quer degustar a cerveja, tomar ela 0 grau, tu não vai estar degustando nada. Tu tem que tomar ela 4, 5 graus. Aí tu consegue sentir bem os sabores, as nuances, as coisas que tem ali. Mais alguém deseja fazer alguma pergunta? Então tá. Em nome do Clube de Tiro Fogo Central, agradecer, Diego Marques Menezes, pela tua participação. Lembrando que a B73, Cervejaria B73, fica na Antônio dos Anjos 1020B. Feito, Merchan. Isso. Valeu, obrigado, eu que agradeço.